Graça e paz, igreja, boa noite, amém? Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Amém? Quantos já estão sentindo esse amor profundo que foi cantado pelo coral? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero falar essa noite, cujo tema da nossa reflexão é a palavra suficiente. Eu quero para tal convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 17, João capítulo 17, do verso 14 até o verso de número 20, amém? Conforme você for encontrando, se você pudesse colocar em pé, com um dos sinais da reverência, de referência à palavra do Senhor, você que tem saúde para isso. Você pode repetir comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém. João 17, do 14 ao 20. Para quem não trouxe a Bíblia, está projetado aí. Diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Amém. Pai, essa é a sua palavra. Fala conosco. Queremos te ouvir em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento. Aleluia. Há um tempo eu tenho refletido e tenho pedido ao Senhor uma direção para falar sobre esse tema. A palavra suficiente. Porque não sei se os irmãos têm percebido, durante muitos anos nós costumamos a falar algumas coisas sobre a palavra do Senhor e já cremos na palavra do Senhor que ela é suficiente, amém? Só que recentemente a Bíblia, ela tem tomado muitas palavras e muitas direções contrárias e muitas críticas também. Nós já ouvimos também pessoas falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Nós já ouvimos tantas coisas. Recentemente eu vi um padre falando que a Bíblia não é suficiente. E aí eu assisti o vídeo e concordei com ele em partes, porque esse vídeo desse padre me fez lembrar que me fez lembrar muitas coisas, né? Uma delas é que quando eu era pequeno, mesmo crescendo no ambiente evangélico, na igreja evangélica, na igreja cristã, mesmo tendo desde a infância a escola bíblica dominical, muitas coisas da Bíblia eu não entendia quando eu lia. E talvez você já se deparou com textos da Bíblia que você não entende também. Tem um texto que até hoje eu não entendo, eu vou ser sincero com vocês, que é o de Juízes 19, de um cara que toma uma prostituta, depois essa prostituta ela é oferecida, depois ela é dividida em 12 partes, e depois uma parte vai para uma tribo, outra parte vai para outra, depois tem uma guerra civil. Eu nunca entendi esse texto, né? E é pouco pregado, eu nunca vi ninguém pregar sobre esse texto, e também nunca vi nenhum comentário bíblico desse texto. Acho que recentemente aquele Rodrigo Augusto, que é da Adventista, ele fez um comentário sobre esse texto, mas também não foi um comentário muito surpreendente. Eu falei, caramba, ninguém de fato entende esse texto. Mas enfim, eu lembro que na minha adolescência também, eu lia a Bíblia, tinha palavras que eu não entendia, né? Mas o que mais me surpreende, igreja, não sei se te surpreende também, é que tem pessoas que, assim como o Jairo e a Tatá, acham a Bíblia rasgada e a sua vida é transformada da água para o vinho, porque leram aquele trecho da Bíblia. E tem pessoas que já leram a Bíblia de capa a capa e não têm a vida transformada. Aí fica a pergunta: será que a Bíblia é suficiente mesmo?
Tem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa e não conseguem viver uma vírgula do que está ali. Tem pessoas que leram um versículo e a sua vida foi totalmente transformada. E aí eu me pergunto, será que a Bíblia é suficiente mesmo? Ou será que a gente está entendendo tudo errado? Então, eu queria iniciar essa nossa breve reflexão para que a gente possa, na verdade, chegar a um entendimento e a um senso espiritual comum dentro dessa suficiência da palavra. Porque o evangelista armeniano Dwight Moody, pode passar para mim, por favor, ele escreveu o seguinte: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Eu achei essa frase fantástica. A Bíblia não foi dada para mim e para você simplesmente para aumentar o nosso conhecimento. A Bíblia foi dada para mim e para você para transformar, mudar a minha e a sua vida. Em outras palavras, o que o Moody estava querendo dizer é que a Bíblia não foi escrita para inflar de conhecimento o nosso intelecto, nem para ostentar com conhecimento uma mera religiosidade nossa, mas sim para transformar e para mudar todo o nosso ser. A palavra de Deus nos é dada para gerar em mim e em você transformação. Se você lê a palavra de Deus simplesmente de uma forma mecânica e ela não gera transformação em sua vida, meu irmão, minha irmã, não é a palavra que está com problema, é nós que estamos com problema. Eu não sei se você concorda com essa afirmação. Porque tem pessoas que já leem a Bíblia todo ano, simplesmente para falar que já leu a Bíblia toda. Isso não faz diferença nenhuma. Ah, eu já li a Bíblia toda, sabia? Eu sou o cara. Mas isso já não faz diferença nenhuma na vida dele, na vida dela. E tem pessoas que não leram a Bíblia toda, mas procuram viver aquilo que lê. Porque existe um mistério, igreja. Quando a gente abre a Bíblia tem que nos abrir. Existe esse mistério. Conhecimento, igreja, sem transformação não se torna em sabedoria. Repita isso comigo: conhecimento sem transformação não se torna em sabedoria e nem em mudança. Então eu quero fazer uma pergunta para você essa noite, aliás, várias perguntas. O que é que você conhece de fato sobre a palavra de Deus? Você acha que conhece mais a palavra de Jesus ou Jesus da palavra? Muda para nós, por favor, Gabriel. Aquela pergunta: você acha que você conhece mais a palavra de Jesus ou o Jesus da palavra? Pergunta isso para a pessoa que está perto de você. Faz essa pergunta para ela. Porque até nisso a gente tem que refletir. Porque nós temos muitos biblistas. Temos muita gente que tem conhecimento empírico da Bíblia, mas não conhece o autor da Bíblia. Não conhece a inspiração da Bíblia. Não tem um relacionamento com o autor e consumador da fé. Porque até isso é diferente. Meu irmão, minha irmã, quando nós falamos em palavra de Deus, nós não podemos só resumir ou diminuir esse conceito. Quando nós falamos assim, palavra de Deus, nós não podemos resumir e diminuir esse conceito, esse termo palavra de Deus, simplesmente na palavra que foi escrita. Nós não podemos fazer isso. É um pecado fazer isso. Pois uma coisa, meu irmão, minha irmã, é ser o povo de um livro. Outra coisa é ser um povo de uma palavra, ou da palavra. O evangelista João vai nos ajudar essa noite a entender melhor isso. No texto que nós lemos, se você não fechou sua Bíblia, deixa ela aberta aí que nós vamos ler algumas coisas que João nos deixou como pistas. O evangelista João, então, ele nos ajuda a compreender, igreja, isso de uma forma melhor. Primeiro porque a preocupação de João era deixar registrado
para as próximas gerações, para os próximos discípulos, a compreensão dele do que era de fato essa palavra de Deus. Primeiro, que os pergaminhos e os papiros do Antigo Testamento eram escritos e só alguns ricos escribas tinham acesso a esses papiros e esses pergaminhos, e só a sinagoga tinha acesso a esses papiros e pergaminhos. Não era igual hoje que todo mundo tem acesso na internet, igual hoje que todo mundo tem acesso à palavra de Deus, igual hoje que nós temos caixinha de promessa, igual hoje que nós temos aí palavra à torta e à direita, porque no nosso país ainda a Bíblia não é proibida. Ainda. E eu não sei se isso pode acontecer ou não. Então, naquela época que o João escreve essas coisas, que nós lemos um trecho dela, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, nem os apóstolos tinham acesso à Bíblia. Não era a Bíblia impressa. Outra, porque também hoje eu e você somos agraciados com uma biblioteca nas nossas mãos, porque a palavra Bíblia significa biblioteca. E hoje nós podemos ler a Bíblia, podemos estudar a Bíblia, podemos conhecer a Bíblia, mas os apóstolos não podiam fazer isso. Mas eu e você, nós podemos fazer isso. E ainda assim a gente despreza. Vir na escola bíblica é uma dificuldade. Meu Deus. Ler a Bíblia é uma dificuldade. Meu Deus. Falou em Bíblia, a pessoa, para dizer que não lê, fala: isso eu já sei, aprendi já isso. E aí nós vamos inventando desculpas. Eu sei que você não é assim, amém? Mas talvez você conheça alguém que é assim. Talvez lá na Praia Grande, quem sabe. Então, para a gente entender e continuar entendendo essa passagem melhor do capítulo 17, a gente precisa se atentar em algumas pistas que João deixou esse evangelho maravilhoso. Primeiro, João começa assim esse evangelho, preste bem atenção, para falar para mim e para você o que é a palavra de Deus. Primeiro ele começa no capítulo 1 dizendo assim, lá no capítulo 1, que o verbo, ou seja, a palavra estava com Deus, e que a palavra era Deus. Ele não está dizendo que a palavra era um livro. Primeiramente isso. A palavra era Deus e a palavra estava com Deus. Esse verbo no original, logo, significa palavra. Olha como João começa dizendo o livro. O que ele começa deixando para mim e para você de pista. No começo era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele não fala que a palavra era um livro. Ele fala que a palavra era o próprio Deus. Olha que interessante. Ele estava afirmando ali que a palavra era uma pessoa. Depois, alguns capítulos para frente, lá no capítulo 5, verso 38 e verso 39, de João também, o mesmo João escrevendo, ele afirma o seguinte: aqueles que conhecem a palavra, ele estava falando com os fariseus, aquele que conhece a palavra escrita, não tem a palavra permanente dentro deles, porque não creem naquele que foi enviado por Deus, ou seja, a palavra viva. Afirma que conhece as escrituras, mas as escrituras não são ele, mas testificam dele. Olha aí que interessante. Vocês, falando para os fariseus, vocês conhecem as escrituras, legal, mas elas não são eu, mas elas testificam que eu sou a palavra. De novo o mesmo apóstolo dizendo que Jesus Cristo não é a palavra, mas a palavra testifica quem Jesus Cristo é. Aliás, Jesus Cristo não é uma escritura, Jesus Cristo é a palavra, e essa escritura testifica de quem essa palavra é, e é Ele. Só que os caras conheciam bem, os fariseus conhecem até hoje bem as escrituras, sabia disso? Só que eles reconhecem Jesus.
Sabe essas escrituras que vocês afirmam que contém nela a vida eterna? Elas testificam de mim. Aí, dando um salto bem grande, indo para o capítulo 15, do mesmo evangelho desse João, Jesus fala de uma outra forma sobre a palavra. E agora ele diz de uma outra palavra. Ele não fala que ele é a palavra, mas ele fala de uma outra palavra, que é a palavra anunciada por ele e ensinada por ele. No capítulo 15 ele vai dizer isso: permanecei em mim, que sou a palavra, e naquilo que eu ensino. Permanecei em mim e nas minhas palavras. Permanecer em mim e nas minhas palavras. No verso 7 do capítulo 15 ele diz isso. E aí, entrando agora no capítulo que nós estávamos lendo, capítulo 17, olha que interessante. Como é que começa o capítulo 17? Lá no verso 3. João escreve assim, na oração sacerdotal de Jesus, que Jesus disse que Jesus ensinou que a vida eterna é que conheçam a Deus e a Ele quem Deus enviou. Não está nesse texto não, Gabriel. Está no capítulo 3. A gente projetou só a partir do 17. 14, né? Veja bem. João coloca nessa oração sacerdotal no verso 3. No verso 3. A vida eterna é essa. Qual é a vida eterna? João escreveu ali, que Jesus ensinou. Que conheçam a Deus e conheçam a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Ele não está falando conheçam um livro escrito. Ele está falando conheçam a Deus, uma pessoa, e a Jesus Cristo, outra pessoa, a quem Ele enviou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Vamos devagarzinho. Está comigo aqui? Amém? Vamos devagarzinho. João poderia ter escrito assim: olha, a vida eterna é essa. A vida eterna está na decoração, na repetição e no conhecimento das Escrituras. Mas não é isso que está escrito. A vida eterna não é a gente decorar as Escrituras, não é a gente repetir as Escrituras. A vida eterna é uma pessoa. Jesus Cristo. Deus em Jesus Cristo. João não diz que o conhecimento, João não diz que é no conhecimento das Escrituras, mas diz que é no conhecimento de quem Jesus é, no conhecimento dessa palavra, porque Jesus Cristo é essa palavra. Então, quando a gente lê o restante do capítulo 17, que é o que a gente estava, que o Gabriel projetou e que a gente leu, lá no verso 17, diz assim: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. E aí a gente associa o que Jesus disse ali, depois de dizermos tudo isso, que é sobre as Escrituras que Jesus está falando. Mas a gente faz isso naturalmente. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. E a gente associa esse versículo ao quê? Às Escrituras. Só que se a gente ler o verso 19, a gente vai ver que no verso 19, um pouquinho abaixo do 17, projeta para nós aí isso. Olha o que Jesus diz, vamos ler junto? É a favor deles que eu, para que eles... Então quem que é a palavra que ele estava mencionando ali no versículo 17? É as Escrituras? Em favor deles eu me santifico para que eles sejam santificados, porque eu sou a palavra. É isso que ele está dizendo. João começa lá no começo do capítulo: a palavra se fez carne. Jesus está dizendo: eu sou a palavra, eu me santifico para que eles se santifiquem. Eu sou a verdade. Mas a gente tem o quê? O costume de associar que é as Escrituras. Mas é o Logos. Ele não está mencionando que é a Torá que santifica as pessoas. Ele não está santificando que é os profetas maiores ou menores que santificam as pessoas.
ele está mencionando que ele é a palavra que santifica as pessoas. Jesus Cristo é a palavra suficiente. E aí no verso 20, ele diz: não só por estes que estão aqui comigo, mas por aqueles lá de Itaberaba em 2023, eu me santifico por eles. Não só aqui pelo João que está escrevendo isso, mas também pela Beth que está lá em Itaberaba em 2023. Também me santifico por ela, porque eu sou a palavra que santifica. Até porque, vamos ser sinceros, o que santifica não é o que a gente faz, é a gente ter aquele que é santo dentro de nós. Se você acha que é o teu jejum que te santifica, você está reduzindo Jesus. Se você acha que é a tua oração que te santifica, você está reduzindo Jesus, porque é Jesus que nos santifica. Não é nada do que a gente faz, mas é o que Ele é, em mim e em você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? A gente não jejua para se santificar, a gente jejua porque aquele que é santo habita em nós. A gente não ora para se santificar, a gente ora para conversar, para ter comunhão com aquele que é santo que habita dentro de nós. Porque nada do que a gente faz é maior do que o que Ele fez. Nada do que você faz é maior do que Ele fez. E nada do que você faz é maior do que Ele é. É a santidade dEle que nos faz santo. É a santidade dEle que nos faz santo. Se dependesse de nós, a gente estava ferrado. Porque não é sempre que a gente consegue orar. Não é sempre que a gente consegue jejuar. E graças a Deus por Jesus Cristo. Você pode aplaudir Ele por isso? Amém? Aleluia. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que quando nós falamos o termo palavra de Deus, nós estamos falando de uma coisa mais ampla, mais completa. E para ficar mais claro para cada um de nós precisamos entender que atualmente na nossa caminhada cristã, na nossa jornada cristã, existem 3 tipos de palavra de Deus que se complementam e que está muito claro na palavra e que na maior parte das vezes a gente não consegue entender isso. Existem 3 tipos de palavra de Deus que se complementam e na maior parte das vezes nós não conseguimos entender isso porque a gente resume palavra de Deus tudo como palavra escrita. A gente resume tudo como palavra escrita. E isso não é o certo. Mas então vamos lá. Já que a gente reduz tudo como palavra de Deus à palavra escrita, nós vamos começar falando pela primeira forma, né? Ou pelo primeiro tipo de palavra de Deus, que é a palavra escrita. Amém? Projeta para nós aí primeiro. Então Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus vai dizer assim, Jesus respondeu ao diabo na tentação do deserto: assim está escrito. E a palavra ali no original, no grego, é a palavra grafos, da onde vem a palavra grafia, grafite, que significa escrito ou escritura. Quando Jesus falou assim, olha, está escrito, é porque existe de fato uma palavra escrita. E também é a palavra de Deus. Amém? Amém, está escrito. Mas essa é uma das palavras de Deus. Jesus disse, está escrito. E hoje, esse está escrito, nós chamamos de Sagradas Escrituras. Que é as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento até o Novo Testamento, são aquelas que testificam de fato quem Jesus é. Mas, se nós lemos a palavra escrita com interesses pessoais e sem o Espírito de Cristo, essa escritura se tornará uma letra morta. Eu vou repetir isso. Se eu e você lemos a palavra de Deus sem o Espírito de Cristo, essa palavra vai ser uma letra morta.
Porque as Escrituras, elas não são apenas a palavra de Deus, não é a única palavra de Deus. Elas são apenas a palavra que testifica quem a palavra é. Mas se eu e você lemos com outros interesses, ela se torna uma letra morta. E muitos podem conhecer a Escritura, mas não conhecer a Deus e nem o poder de Deus. O próprio Jesus falou para os fariseus que eram doutores das Escrituras: errais porque vocês conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder por trás delas. Ou seja, aquele que é de fato a palavra na qual elas testificam. Então, o que eu estou querendo dizer é que é muito possível a gente ser evangélico sem seguir Jesus de fato. Porque a gente pode ser um evangélico judaizante, a gente pode ser um evangélico fariseu, a gente pode ser um evangélico legalista, a gente pode ser um tipo de fariseu moderno. Por isso que Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 15, verso 4, que diz assim: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras possamos ter esperança. Mas o mesmo Paulo escreve lá em Colossenses capítulo 2, verso 17: Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, é a esperança da glória. Então não há esperança nas Escrituras se nós tirarmos Cristo dela. Gente, vamos ser sinceros, o que mais tem hoje é coach, palestrante, falando de riqueza e usando a Bíblia. Tirou Cristo e trouxe a riqueza. O que mais tem é palestrante falando de família usando a Bíblia. Tirou Cristo e pôs a família. Mas quando a gente tira Cristo, meu irmão, as Escrituras perdem todo o sentido. E a Bíblia serve para tudo isso, porque tem tudo isso na Bíblia. Mas se você tira Cristo, perdeu o poder da Escritura. Porque você pode ser rico e morrer e ir para o inferno rico. Você pode ter uma família maravilhosa, morrer e ir para o inferno com a família maravilhosa. Porque a Bíblia não é sobre família maravilhosa ou sobre abundância financeira. A Bíblia é sobre Cristo. Segundo tipo de palavra de Deus, além da palavra escrita, é a palavra revelada. Passa para nós, por favor. No mesmo capítulo de Mateus, lá na tentação do deserto, no verso 4, o mesmo Jesus que falou, está escrito, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele poderia falar assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a escritura. Mas ele não disse isso. Ele disse de toda a palavra de Deus, porque aqui já não é a palavra no original grafos de escritura, é a palavra rema. Repita comigo, rema. E rema significa palavra revelada. Rema significa palavra revelada. Meu irmão, minha irmã, do grego rema é traduzido por aquilo que eu declaro, aquilo que é dito, ou até uma expressão de um pensamento que vem direto de Deus. Uma revelação é algo que vem direto de Deus. Pastor, revelação não é, meu irmão, minha irmã, aquilo que a gente sobe num monte para orar e uma pessoa bate o pezinho e fala, eis que te digo, varão. Não é isso. Mas revelação é aquilo que Deus fala na tua consciência e no teu coração, testificando a Escritura. Não é revelação do futuro, mas é aquilo que Deus testifica sobre Ele mesmo para você. Isso é revelação. Eu vou te dar um exemplo de revelação nas Escrituras. Mateus capítulo 16, Jesus pega os discípulos e fala assim, e aí, o que estão dizendo por aí que eu sou? Aí todo mundo, uns dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem que o senhor é isso, o senhor é aquilo, papapá. Aí Pedro, lá no verso 16 do capítulo 16, fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus responde no verso 17? Pedro,
Uau! Não foi você que disse isso. Não saiu de você isso. Isso não foi a sinagoga que te ensinou, Pedro. Não foi a escola bíblica que te ensinou, Pedro. Quem te disse isso foi o meu próprio Pai. Repita comigo, revelação. No versículo diz assim: não foi carne, não foi sangue que te revelaram, Pedro, mas o meu Pai que estás nos céus. Isso é palavra rema. É um insight que Deus coloca em você. Isso é palavra rema. Isso também é palavra de Deus. Não dá para a gente ler a Bíblia sem os insights do Espírito Santo. Porque senão é letra morta. Terceira forma de palavra de Deus. E aí a gente fecha. Passa para nós, por favor. Gabriel, isso, é a palavra viva. Repita comigo, palavra viva. João 1,14, João vai dizer: e o verbo se fez carne. E a palavra se fez carne. Porque logos, que é traduzido em algumas versões por verbo, no original, no grego, é logos, que pode significar tanto palavra como mensagem. E a mensagem se fez gente, e a palavra se fez pessoa. Que também nós lemos em João, alguns versículos, que é palavra de Deus. Presta atenção, irmãos. Jesus deixou de ser uma página da Bíblia para se tornar uma palavra viva do Deus vivo. Jesus deixou de ser uma página da Bíblia para ser a palavra viva do Deus vivo. Nós cremos e amamos e temos a Bíblia, amém? E nós temos a Bíblia como livro de Deus. O problema é que por muito tempo, muitos de nós fizemos de Jesus apenas uma página da Bíblia e fizemos da Bíblia um Deus. Durante muito tempo nós da igreja fizemos de Jesus, que é uma pessoa, que é a palavra que se fez carne, nós fizemos dele uma página da Bíblia. E fizemos das Escrituras um Deus. Irmãos, isso é muito profundo que eu estou falando. Eu peço que na sua casa você assista essa mensagem de novo, várias vezes. E peço para o Espírito Santo falar com você. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Muito tempo, a igreja, alguns da igreja, algumas pessoas da igreja, fizeram de Jesus apenas só mais uma página da Bíblia, e da Bíblia um Deus. Sendo que o Deus é Jesus. E a Bíblia é um livro que é explicado por Jesus. Até isso a gente precisa entender. Não é a Bíblia que explica Jesus. É Jesus que explica a Bíblia. A gente canta, e o Zé faz um solo, que a música é muito bonita. Ninguém explica a Deus. Mas a verdade explica, Jesus explica a Deus. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Não é a Bíblia que explica Jesus, Marilene. É Jesus que explica a Bíblia. E eu provo na Bíblia, na Escritura, que é isso que acontece. Pensa que eu e você somos discípulos de Emaús. E que Jesus senta com a gente. E ele começa a falar desde os antigos até a morte dele, sobre ele mesmo, no caminho de Emaús. Não é a Bíblia que explica Jesus. É Jesus que explica a Bíblia. E até nisso a gente se confunde. Sabe, irmão, irmã, Jesus não morreu na cruz para nos dar um livro para a gente ler. Jesus não morreu na cruz para nos dar um livro para a gente ler e decorar. Ele morreu na cruz para nos dar a sua própria vida, para a gente crer e praticar. Você já parou para perceber que tem países que a Bíblia não chegou e tem gente crente fervorosa lá e não tem Bíblia?
porque aprenderam a viver com Jesus e não com o livro. Tem países que a Bíblia não chega, irmão, e as pessoas estão buscando Jesus fervorosamente, porque aprenderam a se relacionar com Ele e não com o livro. Para nós não dá para desassociar, amém? Mas tem países aí que está bem claro isso. Quem Jesus é? A palavra que Ele é. Eu ouvi uma história do missionário André, não sei se ele é da Jucum, não sei de onde ele é, que ele estava escrevendo um livro sobre a Bíblia, né? E ele falou que tem países, Salete, que as pessoas só têm pedaços da Bíblia, trechos da Bíblia, porque rasgaram, jogaram e pegaram o resto e ficaram com aquilo ali. E aquilo ali transformou a vida deles. Meu irmão, minha irmã, eu vou repetir. Jesus não morreu numa cruz para nos dar um livro para ler e decorar. Ele morreu na cruz para nos dar a sua vida, para crer e acreditar. Mas os apóstolos se preocuparam em deixar tudo escrito do que Jesus fez. Aliás, tudo escrito não, porque não caberiam em livros. Mas muito do que foi escrito, os apóstolos ficaram preocupados em escrever para deixar para mim e para você, para que a mensagem, a palavra viva, não fosse esquecida. Para que a palavra que se fez carne não fosse esquecida. Para que Jesus não fosse esquecido. Para que a mensagem chamada Jesus Cristo, a mensagem da cruz, não se perdesse depois de 2000 anos. Eles escreveram, eles registraram, se preocupando com isso. Tanto é, meu irmão, minha irmã, que o autor de Hebreus faz duas afirmações lá no capítulo 1 de Hebreus, categóricas. Ele falou assim, ele escreveu lá, está escrito lá em Hebreus, que Deus falou de diversas formas, pelos pais e pelos profetas, mas agora Deus está falando pelo seu Filho. Por quem que Deus está falando, igreja? Pelo seu Filho. O autor de Hebreus não falou pelas Escrituras, ele falou pelo seu Filho. Pelo seu Filho. E aí ele continua. Ele continua no verso 3. O Filho é o esplendor da glória de Deus, a imagem exata do seu ser. Ele não está dizendo o livro é o esplendor da glória de Deus e a imagem exata do seu ser, mas ele está dizendo o Filho, Jesus Cristo é a imagem de Deus e não um livro. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu não estou invalidando a Bíblia essa noite. Em nome de Jesus, não pense isso de mim. Eu não estou querendo atualizar a Bíblia, também não pense isso de mim. Eu não estou anulando a Bíblia, pelo contrário, eu estou ampliando o nosso conceito de palavra de Deus. Porque existe palavra escrita, existe palavra revelada e existe a palavra viva. E todas são a palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você tem que parar de ler Bíblia. Já é difícil a gente ler. Eu não estou pregando isso. Pelo contrário, eu estou falando que a palavra de Deus é muito mais do que aquilo que está escrito. Eu estou te convidando para um relacionamento pessoal com Jesus, porque Ele é vivo. Ele é a palavra. Ele é. Ainda que você não entenda o que está escrito, entenda quem Ele é. Ainda que a Bíblia tenha palavras difíceis, passagens difíceis, entenda quem Jesus é. Fale com Ele, converse com Ele, viva com Ele, ande com Ele. Seja imitador dEle. Ele é a palavra de Deus. Sabe, irmãos e irmãs, a Bíblia escrita, a Bíblia é o livro dos livros. É o livro mais distribuído em todo o mundo. Talvez o mais lido, talvez o menos lido, talvez o lido pela metade, enfim. Mas é um dos livros mais amados no mundo, é o livro mais anunciado e pregado em todo o mundo. E como dizia o próprio Hernandes Dias Lopes diz algo maravilhoso. Ele diz: a Bíblia é a biblioteca do Espírito, inspirada por Deus, escrita por homens, concebida no céu, nascida na terra, odiada no inferno, pregada na igreja, perseguida
pelo mundo e crida pelos fiéis. Aleluia! Isso é a Bíblia. Amém. Eu não quero aqui reduzir a Bíblia, mas eu quero dizer para você que tem muito mais do que está escrito. Porque se tudo que Jesus fez coubesse em livros, não caberiam livros do mundo. E talvez parte do que Jesus fez, Ele quer fazer, Ele quer escrever na tua vida, para transformar em você numa epístola viva, numa carta viva, numa Bíblia viva. Assim como Ele é. Sabe, irmão, irmã, qual é a palavra que é suficiente? Fica essa pergunta para nós essa noite. Porque nem todo mundo consegue ler Bíblia. Nem todo mundo consegue entender Bíblia. Qual é que é a palavra que é suficiente? Palavra que... Vou dizer para você qual é a palavra que é suficiente. A palavra que é suficiente é aquela que é escrita, revelada e viva. E assim totalmente eficaz. Essa é a palavra suficiente. Qual é a palavra suficiente, pastor? A palavra suficiente é aquela que é escrita, revelada e viva. A palavra suficiente é aquela que é inspirada, revelada e iluminada. Essa é a palavra de Deus suficiente. E eu reafirmo o que eu disse no início, para nós finalizarmos. Não é suficiente conhecer a palavra de Jesus sem conhecer o Jesus da palavra. Não é suficiente conhecer a palavra de Jesus sem conhecer o Jesus da palavra. A palavra que é suficiente, meu irmão, minha irmã, muda primeiro a gente. Antes de mudar os outros, muda primeiro a gente. E quando a gente muda, por incrível que pareça, tudo muda, porque muda o nosso olhar das coisas. A palavra que é suficiente, igreja, nos muda e nos ensina, ainda que não tenhamos o poder de mudar o mundo inteiro, porque a gente não tem poder de mudar o mundo inteiro, ainda que a gente queira, não é verdade? Mas a palavra que é suficiente, ela tem o poder de nos mudar e de nos ensinar que tem algo no mundo que só você vai poder mudar, sabia disso? Tem lugares, tem pessoas que só você vai alcançar e só Deus vai usar você, não vai usar eu, porque você nasceu para isso. Tem gente lá no teu trabalho que eu nunca vou conhecer ela, e é você que vai falar de Jesus para ela, porque você nasceu para isso. A palavra que é suficiente também nos ensina a mim e a você, que mudar vai exigir esforço. O mesmo esforço que se exige de nós em se sabotar. O esforço que eu faço para mudar é o mesmo esforço que eu faço para me sabotar. E a palavra também nos ensina isso. Coloco diante de ti o bem e o mal. Escolhe bem. O esforço que você vai ter para escolher o mal é o mesmo esforço que você vai ter para escolher o bem. A palavra que é suficiente não apenas me dá conhecimento no meu intelecto, mas muda e transforma a minha vida. Que Deus os abençoe, meu irmão, minha irmã. De novo eu digo, a palavra que é suficiente não é só escrita, é a revelada e aquela que é encarnada, ela é viva. Essa é a palavra de Deus. Amém? Se coloque em pé, vamos orar.